Olá, estamos aqui para dar início a mais uma edição do nosso podcast Dias Platônicos, Diálogos Trabalhistas, comigo, Rodrigo Dias, e com meu amigo. Eu sou Platão Neto e é uma alegria estar aqui nesse Dias Platônicos. E nós vamos tratar de um tema hoje muito controverso, vai dar pano para manga, muito debate, né, meu caríssimo Platão, porque nós vamos falar sobre a estabilidade gestacional, a estabilidade no emprego da trabalhadora gestante. Esse é um tema complexo, cheio de nuances, muitas teses do TST aprovadas recentemente, mas nós vamos começar um pouquinho atrás, né, Platão? Dizendo da necessidade, em alguma medida, de que se proteja o trabalho da empregada gestante. Eu acho que nesse particular nós estamos de acordo, você vai melhor do que eu dar a justificativa para isso. Tá aí um tema muito importante. Em toda a história do direito do trabalho, né, sempre se buscou proteger o trabalho da mulher, o trabalho da criança, e especialmente no caso da gestante, houve uma evolução do direito em relação a essa proteção. É certo que houve muita discussão na história acerca da confirmação da gravidez, da ciência do empregador em relação a essa gestação, mas se chegou num ponto de que a confirmação, essa confirmação, ela independe de uma ciência do empregador, né? E por isso chegou-se a esse ponto na história de proteção ampla do direito à gestante. É importante a gente começar logo frisando que, como se entende, a proteção é a maternidade e a infância. Então não há dúvida e ninguém vai discutir sobre a necessidade de proteção da mulher. E afinal, né, Rodrigo, nós estamos aqui hoje, todos estão nos ouvindo porque um dia uma mulher concebeu e avançou na sua gestação e deu à luz e chegou ao ponto de ter a vida, né? Então a nossa vida depende desse momento. Pois é, nessa evolução que você mencionou, meu amigo Platão, eu acho que o pontapé inicial, não historicamente teve muita coisa antes disso, mas o pontapé inicial para nosso debate aqui, eu acho que pode e deve ser a previsão constitucional dessa proteção, que está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 10, inciso 2, né? Que fala, na minha opinião, o legislador constitucional, ainda que apenas como em tese de direito transitório, deu a exata medida, na minha visão, do que deva ser essa proteção. Porque, por motivos que nós debateremos aqui, ninguém, nem quem nos ouve, nem você próprio precisa concordar, eu acho que houve muito desvirtuamento dali em diante. Mas é claro que a gente ainda chega lá. Antes, eu quero registrar que este, inclusive, foi meu tema do mestrado e que o meu amigo Platão fez parte da banca do mestrado, para minha honra. E quando eu estava preparando essa tese... Com certeza, né, Rodrigo? Essa obra aqui é uma tese da professora Alice Monteiro de Barros e eu fui aluno da Alice na graduação. Ela era desembargadora do TRT, uma grande professora. E Isso em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, e ela era uma grande defensora dessa proteção da mulher. E ela fez um estudo de direito comparado, ela estudou vários países de todos os continentes e ela conseguiu, assim, extrair uma tese trazendo ali o núcleo dessa proteção. E é muito interessante, assim, que ela falava naquela época de coisas que até hoje são discutidas, mas ela não pregava uma proteção desmedida. Ela era muito equilibrada nessa proteção e isso é muito interessante. E, Rodrigo, eu tive o privilégio, a felicidade de assistir a defesa de tese de doutorado dela. Essa é a tese, foi publicada num livro que se chama Mulher e o Direito do Trabalho, e é o resultado da tese de doutorado dela. Eu assisti a defesa na UFMG com grandes professores ali, e ela, claro, aprovada com louvor, e Alice nos deixou, infelizmente, mas ela estará sempre no meu coração e eu digo que ela foi a melhor professora que eu tive, com todo respeito a todos os outros, mas foi a melhor professora na graduação em Direito.
Então, esse livro, infelizmente, não está mais em catálogo. E quem sabe, então, com essa referência e tal... E com a dedicatória e tudo dela aqui... Então, já que é assim, quem sabe esse livro pudesse retornar, ser atualizado. A LTR, que é a editora, já não está nem editando livros mais, né? Mas alguma outra editora poderia adquirir os direitos dessa obra. Não deve ser assim tão difícil. E o mais difícil, o trabalho maior aqui seria atualizá-la, né? Precisaria de um jurista, né? Quem sabe algum mineiro, se bobear radicado em Goiânia, podia tratar disso. Mas a gente pode falar sobre isso adiante, né? Voltando ao ADCT, então, né, Platão? Está aqui na minha frente, eu vou ler para fazer a citação literalmente, para que a gente não perca nada. A regra lá posta é: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Eu acho, e já externei isso aqui hoje, que essa é a redação ideal, é a proteção ideal no sentido de que, de um lado, tutela a trabalhadora gestante, protege, como já a gente viu, contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Não sei qual é a sua posição sobre essa referência à dispensa arbitrária, porque há muita gente, eu acho que a maioria que trata esse arbitrário como justamente sinônimo de justa causa. Quando fala arbitrária ou sem justa causa, no sentido de expressões sinônimas. E tudo bem, não acho que fará grande diferença, mas essa dispensa arbitrária, pelo adjetivo em si, algo arbitrário, sem sentido, a mim sempre soou como uma dispensa que tivesse algum grau discriminatório. Aquela história da mulher que foi dispensada porque é mulher. E isso existe, né? O preconceito aqui e acolá. Inclusive quando o empregador suspeita que a mulher possa engravidar. Eu não vou citar a pessoa aqui, que talvez ela não goste muito, mas há alguém muito próxima de mim, que perdeu o emprego num banco, Platão, porque ela anunciou que iria se casar, não estava grávida ainda, mas anunciou que se casaria lá no serviço dela, banco aqui em Goiânia, e sempre foi uma pessoa produtiva, nenhuma ressalva quanto ao trabalho dela, porém, depois que anunciou o casamento, rapidamente foi dispensada sem justa causa. E eu desconfio muito fortemente, embora isso seja muito difícil de se comprovar, que o motivo da dispensa foi justamente o temor da gravidez iminente e possíveis decorrências de ordem trabalhista. Ou seja, isso é uma dispensa arbitrária. Difícil de provar? Difícil. Mas eu penso que dispensa arbitrária tem esse conteúdo discriminatório. Mas não importa muito. Desde que a dispensa seja sem justa causa, existe a proibição legal. De uma dispensa por justa causa se houver motivo razoável. E a gente tem que considerar todos esses aspectos. A dispensa sem justa causa, que ela não é permitida, porque há necessidade dessa garantia. A dispensa por justa causa, que se provada, demonstrada, autoriza a dispensa. E a questão do pedido de demissão, que é outra questão que a gente precisa também tratar aqui hoje. Eu acho que o pedido de demissão vai ser o que nos vai custar um pouco mais de tempo e debates, né? Mas já que você falou, ótimo, porque eu já ouvi muitas vezes, eu acho que você também deve ter ouvido, ouvi já muitas vezes que, mas a minha empregada lá ficou grávida, né? Então agora eu não posso, ela sabe que eu não posso fazer nada, então ela nem está trabalhando mais, nem está lá encostada. Isso não é verdade, isso precisa ser melhor esclarecido, né? A gravidez não é doença e nem escudo, passe livre para cometimento de atos, de faltas graves pela empregada. Se ocorrer, obviamente é possível a dispensa por justa causa, mas é preciso muita cautela, né? Para essa dispensa por justa causa. Inclusive porque alguns empregadores são menos pacientes com empregadas gestantes, que naturalmente, e é preciso compreender isso, não dá para exigir de uma trabalhadora gestante exatamente o mesmo desempenho e produtividade que tinha antes da gravidez, porque, vamos lá, a pessoa passa mal, não raras vezes, precisa chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo, ou faltar ao serviço, inclusive legalmente, por forças de fatos relativos à gravidez. Então, é preciso separar o joio do trigo aqui, a verdadeira justa causa.
se você quiser falar de uma forma mais popular, a malandragem é que não se admite aqui. Mas também é preciso tomar cuidado com aquele empregador que não tem a menor tolerância, o sujeito não tem mãe, né? Não tem a menor tolerância com os fatos naturais decorrentes da gravidez. Exatamente. E aí, assim, a gente primeiro então tem que colocar e deixar bem claro que a confirmação da gravidez é concepção, é um fato objetivo ali, quando acontece, e aí às vezes há dúvida sobre a data exata dessa concepção, e aí pode ser que por um dia ou outro isso faça alguma diferença. Já houve decisão em que se considerou a estabilidade ou não se considerou, às vezes por um dia ou outro, mas eu acho que, assim, havendo uma dúvida razoável, na minha concepção ali, deve-se proteger a dignidade humana, deve-se garantir a proteção à maternidade e à infância, para que não haja, sim, uma possibilidade de uma injustiça. Não vai ser por um dia ou outro ali que vai se deixar de reconhecer uma estabilidade, às vezes, se há uma dúvida razoável. O exame que costuma detectar a gravidez é o beta-HCG. Isso. E a Constituição fala que o direito se dá desde a confirmação da gravidez. E você tem toda razão, já está assentado que isso aí é a data da concepção. Mas o beta-HCG, Platão, ele tem uma margem de erro, né? Isso. A concepção se deu em 10 de março, mais 5, 10 dias, menos 5, 10 dias. Isso pode levar à dúvida, de fato, muitas vezes. A esta altura, o Tribunal Superior do Trabalho já editou uma tese, então a sua percepção pessoal foi confirmada. Vou ler rapidamente, que é uma tese vinculante, a gente não tem como escapar dela, né? Isso. A dúvida razoável e objetiva sobre a data de início da gravidez e sua contemporaneidade ao contrato de trabalho não afasta a garantia de emprego à gestante. Ou seja, a dúvida quanto a se a data da concepção está ou não dentro do período estabilitário, né, está dentro do início do período estabilitário, é resolvida em favor do reconhecimento dessa estabilidade. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu até estou de acordo, diga-se de passagem, porque a opção oposta levaria a certa iniquidade, né? Exato. Eu estou na dúvida se ela estava grávida ou não, então decido que não estava para todos os efeitos trabalhistas, não parece nem razoável. Aliás, em dúvida pro operário é bem isso, né? Exatamente. Mas quanto a isso, parece que nós estamos bem convergentes, né, Rodrigo? Agora, falar em tese vinculante nos traz uma discussão sobre uma recente também tese vinculante do TST, que pode dar margem aí a uma iniquidade por outro lado, né? Que é a questão, a tese 134, esse tema 134, que fala dessa recusa em retornar ao emprego. E falando da professora Alice Monteiro de Barros, eu me lembro das lições dela e ela falava claramente, claro, noutra época, né, isso na década de 90 do século passado, quando não tinha toda essa evolução jurisprudencial, mas ela era categórica, ela dizia que se a empregada não quisesse voltar, ela estava renunciando ao emprego. Isso aí. E aí o TST tem tido um entendimento diferente, o nosso TRT também de Goiás já expressava um entendimento diferente no sentido de que a recusa em retornar não significa uma renúncia. Agora, uma discussão aí, inclusive quanto à nossa, a súmula do nosso regional, é de que essa recusa poderia ser injustificada e não me parece razoável. E talvez seja um abuso de direito você não querer voltar, você pedir uma indenização após o período estabilitário e ainda assim ser bem sucedido no processo judicial que trata disso. Eu acho que pode haver aí um abuso de direito, pode haver um distinguishing e mesmo tratando da tese, sem afastá-la, pode ser que a intenção, a ratio, né, decidente aí não seja abarcar ou acobertar toda e qualquer estabilidade a gestante ou direito da gestante, e nesses casos me parece haver aí um abuso quando passou o período estabilitário, não se pretende mais nada a não ser a indenização
pelo período estabilitário. Acho que essa discussão ela precisa ser tratada, e não sei qual que é a sua posição aí, mas eu acho que tanto em relação à súmula 38 do nosso TRT, quanto ao tema 134, eu tenho algumas ressalvas que precisam ficar bem claras. Essa súmula 38 eu acho, para usar um adjetivo bem tranquilo, absurda, porque fala sobre justamente esse advérbio aí, o injustificadamente. Vale dizer, uma empregada é dispensada, não se sabia que ela estava grávida, que essa é uma discussão que inclusive precede, a gente já vai entrar nisso, né? Mas não se sabia que ela estava grávida, adiante constata-se a gravidez e ela ajuiza uma ação trabalhista pretendendo, como regra, a indenização do período estabilitário. Mas nós, como juízes, tentamos, como regra também, que se faça a reintegração dessa empregada ao serviço. E não raras vezes essa empregada resiste em ser reintegrada, e não há nenhum motivo minimamente razoável para essa resistência. Nada. Eu não quero. Por que você não quer voltar? Porque em casa está tudo muito tranquilo, está passando uma série bacana à tarde na televisão que eu quero acompanhar, etc. E mesmo assim, nós, por essa súmula do nosso TRT e pela tese do TST, teríamos que reconhecer a estabilidade. Me parece uma iniquidade, um abuso de direito. A boa-fé objetiva está sendo solapada, de tal modo que não me parece muito razoável, mas essa é uma luta difícil, né? Tendo em vista uma posição muito firme do Tribunal Superior do Trabalho. De qualquer forma, Platão, eu queria, se você me permitir, dar um passinho atrás para te indagar sobre algo que me parece até, de alguma forma, um pressuposto com relação a isso. O grande tema aqui eu sei que jurisprudencialmente já vencido, mas é importante a gente falar sobre ele, a ciência do empregador quanto ao estado de gravidez da empregada e a sua possível influência no reconhecimento ou não da estabilidade. Porque não no meu e no seu dia a dia, mas no mundo do trabalho, a gente ouve muita gente falar e representantes de empregador ou o próprio empregador dizerem com franqueza que, olha, eu não sabia que a moça estava grávida, por isso que eu mandei embora. Se eu soubesse que estava grávida, eu nunca tinha mandado embora, mas não sabia. Isso não faz diferença nenhuma? Juridicamente não faz, não é assim, Platão? Bom, isso entra num tema aí que eu penso ser necessário, assim, de se tratar, mas é uma questão muito sensível e delicada, que é o possível exame nesse momento de dispensa. Porque a gente sabe que não se pode, é um direito, está lá na CLT, não se pode exigir um exame antes, né, de uma contratação, na permanência do emprego também, mas por que não se poderia admitir um exame nesse momento da dispensa? Porque se houvesse esse direito, essa garantia, essa proteção, que a meu ver é de empregado e de empregador, de empregada e de empregador, porque naquele momento da dispensa, se houvesse um exame e se tivesse a certeza que a empregada estava gestante, ela retornaria. Sim. Se tivesse a certeza que não estava gestante, era uma segurança também para o empregador. Só que essa é uma questão muito delicada, muito sensível. Por quê? Há quem defenda que, se permitir um exame, isso pode, em algum momento, tornar vulnerável a mulher nesse ambiente de trabalho. Violação à intimidade, privacidade. Isso. Então, assim, eu acho que essa seria uma questão que talvez se enfrentada pelo parlamento. Acredito que isso deveria vir na lei de uma forma clara. Olha, é garantido fazer o exame, quer dizer, todo mundo que vai passar pela dispensa ali no periódico, ali no demissional, não no periódico, mas no exame demissional, far-se-ia aí esse exame que traria uma garantia para as duas partes dali da relação. Mas não há. E ninguém vai querer pagar esse preço sem que haja uma garantia na legislação. Então não faz. E aí acontece aquela questão. Depois de um tempo, descobre-se que a empregada está gestante e aí surge toda aquela discussão. Porque quando a gestação ela é aparente, quando se tem,
É muito mais tranquilo. O problema é o quê? Quando não se sabe, às vezes a mulher também não sabe que está gestante, e aí, depois de um tempo, descobre. E se a gestação se deu dentro do prazo, não interessa se o empregador esteve ou estava ciente, mas é uma garantia, em razão da proteção da maternidade e da infância, que essa mulher tem o seu direito. Não, eu tô de acordo. Para que não seja mal interpretado. Eu tô de acordo, diga-se de passagem, acho que até mais do que você, pelo jeito, que a ciência do empregador é desimportante e irrelevante aqui nesse contexto. Por quê? Porque se o empregador não sabia que ela estava grávida, mas a despeito disso, dispensou sem justa causa, o dispositivo constitucional, que já afirmei aqui, me parece que dá a medida exata da proteção necessária, diz que é vedada a dispensa sem justa causa. Então é vedada a despeito do desconhecimento pelo empregador. Isso é uma coisa. Outra coisa são as consequências disso. O empregador dispensou a empregada sem justa causa e ela estava gestante, o direito, em primeiro lugar, é ao emprego, né, Platão? Não, a indenização é só algo secundário. Mas eu vou mandar a mulher a dispensar a minha empregada sem justa causa? E se ela estiver grávida? Aí entra a discussão que você mencionou. E posso fazer ou não o exame de gravidez, o teste de gravidez, né, entre os demissionais? Eu estou de pleno acordo. No exame admissional e no periódico, evidentemente que não é possível, porque isso estimularia a discriminação. Isso. No exame demissional é o contrário. O que se está estimulando não é discriminação, é o oposto disso, a manutenção do contrato dessa empregada caso ela esteja grávida. Exatamente. Nós temos a interpretação da lei, né, a Lei 9.029 de 95, isso. que tem dado essa dúvida muito grande, alguns empregadores entendendo que aqueles valores constitucionais de privacidade, violação de intimidade, impediriam que fosse feito esse exame, esse teste de gravidez, porque isso seria uma invasão da privacidade da empregada. Não me parece que seja assim. Mas, de todo modo, eu acho que a essa altura, embora não haja tese do TST, nós temos acórdãos, inclusive um paradigmático, da lavra do ministro Alexandre Agra Belmonte, que diz basicamente que é possível, sim, a inclusão do teste de gravidez entre os exames demissionais de forma facultativa. Não posso obrigar a empregada a fazê-lo, mas colocar à disposição dela essa possibilidade. E eu acho, Platão, que mais de 90% das empregadas toparão fazer esse exame. É gratuito e é preciso fazê-la entender o motivo desse exame. Isso. Olha, é para preservar o seu emprego. Se você estiver grávida, Isso. você não vai ficar ao Deus dará. Exatamente. Você continuará trabalhando. Que me parece uma grande vantagem. E não tem nenhum prejuízo para a Exato. empregada, né? Ela só vai ter benefício com essa questão. Agora, e o pedido de demissão, Rodrigo? Esse é um problema. E é interessante que tem surgido muitas... eu tenho tido muitos processos recentemente, por coincidência, tratando justamente disso. E assim, quanto à necessidade de uma assistência do sindicato ou algo que o valha, eu tenho sido assim, categórico. Se não tem, e agora tem o tema 55, se não me engano, do TST, se não tem assistência, se não tem nenhum tipo de validação dessa demissão, ela vai ser inválida, né? Esse pedido, ele depende de uma assistência sindical ou algo, se ela estiver gestante. Deixa eu dar um passo atrás e você complementar, porque quem é jurista, acho que sabe bem do que a gente está falando. Mas é que o artigo 500 da CLT diz que o pedido de demissão do empregado que tem estabilidade tem que ser confirmado no sindicato da categoria profissional. Assim, doutrinariamente, nós estamos aqui... Aliás, nós só podemos discutir isso de fato doutrinariamente, né, academicamente. Eu não acho que esse artigo 500 diz isso. Esse artigo 500 diz respeito a pedido de demissão do empregado na época que tinha estabilidade decenal. 10 anos, exatamente. Estender essa interpretação para pedido de demissão de empregado com estabilidade provisória, eu acho que a gente está indo um pouquinho além do que devia. Mas vamos lá, isso foi feito, paciência. E já é assim. Já está aí. Então o ponto com a minha particular resistência de muitos colegas, é preciso
que, quando houver pedido de demissão de qualquer empregado que tenha estabilidade, inclusive da gestante, é preciso que haja confirmação desse pedido de demissão no sindicato. Ou seja, vai no sindicato, paga as verbas rescisórias lá, confirma o pedido de demissão. Bom, e aí? Daí vamos seguir. Então, com essa exigência, então, de uma assistência sindical ou de algo que o valha, porque pode ser que a empregada chegue em juízo e reconheça, olha, eu queria pedir demissão mesmo, isso pode acontecer. E aí nós teríamos aquilo que a gente fala que é a confissão real, né, que ela reconheceu, e isso acontece também. Mas assim, não havendo essa assistência, ou não havendo, né, não tendo sido feito no Ministério do Trabalho, ou não tendo havido esse reconhecimento, o entendimento da jurisprudência é que esse pedido de demissão ele é nulo, ele não é válido por falta desse requisito que foi estabelecido ali e reconhecido pela jurisprudência. Mas e aí? Bom, Platão, numa situação uma como essa... que trabalha na sua casa, uma empregada doméstica, né? Tô falando em casa, né? Que você visualmente percebe que ela tá grávida, né? 7 meses de gravidez ali. Estou exagerando para não ter dúvida. Ela pede demissão, você leva no sindicato, né? Obviamente. Se ela tiver 1 mês de gravidez, ou seja, essa gravidez não é aparente, e a sua empregada pede demissão, você levaria no sindicato? E as empresas levariam no sindicato? É um negócio louco isso, porque como é que eu vou exigir que o empregador leve uma pessoa no sindicato quando não se sabe que ela está grávida? Porque essa interpretação a ferro e fogo só tem uma conclusão possível. Todas as empregadas que pedirem demissão, o empregador tem que levar no sindicato. E é uma interpretação que leva ao absurdo, porque vamos ser bem francos, já tem empregador fazendo isso. Porque não dá para saber se a pessoa está grávida. Não necessariamente. Às vezes, não raras vezes a própria empregada não sabe que está grávida. Afinal de contas, pode ser algo muito recente. A concepção pode ser algo muito recente. Então, exigir que o empregador, no pedido de demissão dessa empregada, gestante, mas que não é aparente, ela não sabe ou não comunicou que o empregador vá ao sindicato, eu acho que é um pouco demais. Pois é. Será, Rodrigo, que nós estamos chegando assim naquilo que se diz que é um excesso de proteção que gera desproteção? Porque se a gente for ver na evolução jurisprudencial, na evolução legislativa também, a gestante ela foi conquistando garantias. Né? Antes não se assegurava, a súmula 244 ela foi alterada para incluir a questão do contrato por tempo determinado. A lei passou a dizer expressamente que se a gestação ocorresse, se a concepção ocorresse no curso do aviso prévio, ela teria direito também à estabilidade, ou seja, tudo foi sendo ampliado para se garantir esse direito à gestante. Será que chegamos num momento assim de desequilíbrio nessa relação, ou seja, de um excesso de proteção ali próximo a uma prescrição? Quer dizer, faz sentido ali a mulher ter 2 anos, ter quase 2 anos de um contrato que já venceu a um período significativo e ainda assim fazer jus a uma indenização é algo que realmente pode gerar uma reação, um descontestamento na relação empregatícia. Será que estamos chegando nesse momento ou ainda há mais direito a ser reconhecido para a gestante? Eu acho que nós chegamos há muito tempo e passamos desse momento. É preciso separar situações, né? Quando um empregador dispensa uma empregada sem justa causa, grávida, ciente de que ela está grávida, eu acho que o juiz do trabalho que tem contato com um caso desse deve ser o mais duro possível com esse empregador. Reconhecer o direito na sua mais ampla extensão. Concordo. Agora, quando uma não comunica ao empregador, vamos sair do plano abstrato aqui, vou falar concretamente sem falar nome, só para ilustrar a minha conclusão. Quando eu estive em Itumbiara, cidade aqui do interior de Goiás, um caso que me marcou muito, me utilizo, claro que sem mostrar os nomes das partes nem nada, em aulas, a moça foi contratada por um período de experiência
30 dias prorrogáveis por mais 60. No final dos primeiros 30 dias, ela própria preferiu não seguir trabalhando. A rigor, faltava uma semana para completarem 30 dias, ela não seguiu trabalhando. E depois engravidou e tal, e entrou com uma ação trabalhista. E eu perguntei a ela, por que você comunicou ao empregador? Não, mas você sabia que estava grávida quando você pediu demissão? Eu descobri, eu fiquei sabendo uma semana antes. Por que você não falou para o empregador? Eu não sabia que era preciso. Ok, eu não acho que ela mentiu, inclusive. Mas ela entrou com a ação dizendo, olha, eu estava grávida e ao fim e ao cabo, o que aconteceu, eu não deferi o pedido, e o tribunal, o TRT-18, confirmou o indeferimento, mas o TST mandou que o empregador pagasse todos os direitos até 5 meses após a gestação, que se você colocar todos os direitos trabalhistas embutidos aí, naquele caso deu o equivalente a cerca de 19,68, fiz a conta, salários dela. Vamos arredondar para 20. Significa dizer que o empregador pagou salários e direitos trabalhistas referentes a 1 ano e 8 meses. E você perguntou, nós não teríamos chegado num ponto em que a proteção se tornou excessiva? Olha, o direito tem que ser aplicado com lógica, razoabilidade, né? E o que será que vai na cabeça desse empregador que eu mencionei agora, condenado a pagar esses 20 salários para essa empregada, porque ela ficou grávida e ele não sabia disso? Com toda sinceridade, esse sujeito provavelmente não contratará uma mulher em idade fértil, ou terá muita resistência a isso. O que eu acho mais provável é que ele vai contratar um homem. E isso, eu lamento dizer isso, porque isso significa uma dificuldade, para dizer o mínimo, né? É um preconceito, obviamente, mas é um preconceito velado. Ele não vai contratar um homem, se ele for minimamente inteligente, dizendo para todo mundo que passei por isso, porque ele pode sofrer uma ação aí. Mas veladamente, provavelmente contrata homens. E eu e você damos aulas, né, Platão? Não vamos mascarar a realidade. Eu ouço isso o tempo inteiro. Empregadores me contando isso. Então tem algo errado em um sistema que busca proteger as trabalhadoras, mas que protege, de fato, aquelas que entram com a ação trabalhista. Mas, de alguma forma, prejudicam aquelas que, uma boa parte dessas, que estão no mercado de trabalho. Certamente haverá muitas alunas nossas e agora pessoas nos assistindo, que elas próprias, se mulheres, já passaram por isso, ou conhecem alguém que já passaram por algum tipo de discriminação. Às vezes a pessoa foi discriminada no mercado sem nem saber disso. Na minha visão, nós já passamos muito desse ponto do equilíbrio aí na aplicação dessas regras de tutela da trabalhadora gestante. Aliás, está aí um tema que sempre desperta muita discussão, muita polêmica. Toda vez que eu falo isso em aula, né, Rodrigo, vem um monte de perguntas sobre isso e todo mundo contando uma história. Há quase sempre alguém que tem um caso, que já tenha passado por uma situação dessa e assim, algo que realmente desperta muita discussão. Será que a gente teria, então, a título de sugestão, numa ideia assim de compliance trabalhista, para empregadores, para os empregados também, as empregadas especificamente, nessa situação, Rodrigo, será que existem medidas que podem assegurar uma dispensa assim, que vai evitar problemas futuros? Tem algo a ser feito nisso, será? Porque assim, a questão do exame demissional a gente já discutiu. Eu até acho que deveria ser estimulado isso e realmente se a mulher estiver de acordo, não parece ser indevido. Havendo ciência, consentimento da empregada, esse exame deve ser feito. Mas será que há mais a ser feito em termos de comunicação, em termos de relação ali entre empregada e empregadores? O que o empregador pode fazer aí nesse momento da dispensa para evitar problemas quanto a isso? Bom, nós já tratamos de alguns pontos, né? No caso de dispensa sem justa causa, neste momento, com a minha e sua particulares restrições, eu acho que a única solução para não ter problema de qualquer ordem é, de fato,
levar a empregada ao sindicato para confirmação do pedido de demissão. Ainda, por incrível que pareça, ainda que se tenha uma convicção sujeita a erro de que ela não está grávida. Se não for possível no sindicato, por qualquer razão, que o faça junto ao Ministério do Trabalho, no limite da própria Justiça do Trabalho, como diz lá o artigo 500, né? Sim. No caso... Bom, isso aí no caso de pedido de demissão. Pedido de demissão. Dispensa sem justa causa, acho que a melhor solução é a questão do exame, do teste de gravidez, uma orientação franca, aberta à empregada sobre as vantagens, os benefícios que a medida pode trazer. Talvez até o empregador mais cauteloso colocar uma cláusula no contrato lá na admissão, embora seja discutível, mas não custa nada, colocar uma cláusula lá dizendo que em caso de pedido de dispensa ou extinção contratual, a empregada fará o teste dentre os exames demissionais. No caso da dispensa por justa causa, aí é outra conversa, mas é mais até do que nos outros casos tentar fazer a prova objetiva, documental, se possível, cabal, né, robusta, do cometimento da justa causa. E aí, claro, e se eu fizer tudo isso, eu não tenho risco nenhum? Risco nenhum, esse trabalho vai ser praticamente impossível, né? Mas você pode minimizar substancialmente os riscos com uma boa conduta, boa orientação aos empregadores. É interessante dizer que no caso da dispensa por justa causa, não há necessidade do inquérito para apuração de falta grave, como é o caso do dirigente sindical e tal, né? Mas é uma situação difícil aqui. Assim, agora sim, Rodrigo, só para não deixar passar, assim, a justa causa, eu acho que é até um tema para um futuro podcast nosso, porque eu gosto muito de falar sobre isso, sobretudo em razão dos requisitos, todas as, né, o que é necessário no caso de uma dispensa por justa causa, mas é importante frisar aqui que uma justa causa, no caso da gestante, ela precisa estar muito caracterizada, com provas robustas, diante da observância de todos os requisitos, porque se não tiver isso, o empregador vai ter problema. Porque é muito possível, porque acontece muito mesmo, de os empregadores não serem tolerantes com as empregadas gestantes, querem se livrar delas, qualquer coisa que a pessoa faça está pretendendo dispensar por justa causa. Isso é inaceitável, obviamente. Ao contrário do que a gente se bateu muito aqui nessa conversa rápida sobre esses excessos na nossa visão, né, pelo menos na minha em parte, da jurisprudência no que diz respeito à proteção, mas é bom deixar bem claro, existe uma infinidade de empregadores que não respeitam sequer minimamente essa questão da estabilidade da gestante. Se o empregador sequer assina a carteira de trabalho dessa empregada, imagina se esse empregador levará em consideração a necessidade de preservar o emprego por um período X de tempo. Isso provavelmente não ocorrerá. O grande ponto é que naqueles casos em que a necessidade do reconhecimento da estabilidade é patente, é flagrante, a Justiça do Trabalho faz isso, não tem dúvida nenhuma. O problema tem aparecido justamente naqueles casos de excesso, pontualmente alguma malandragem aqui e acolá, que infelizmente pode acontecer. E aí, estava caminhando aqui até para eu encerrar, né, da minha parte. Né? Vamos desdobrar esse tema. E agora sim, é muito importante que os nossos seguidores também interajam, né? Peçam temas, né, que são de interesse. E aí vale muito, né, aí para, né, sem limite, é algo que não para, não só pelas situações de justa causa, mas tudo que envolve essa dispensa tão traumática que é a maior pena dada a um empregado. Mas esse tema gera tanto debate que a gente foi debatendo aqui, fomos conversando aqui, acabamos estourando nosso tempo aqui, né? Então vamos voltar, quem sabe retomando alguns temas complementares a essa questão da gestante. E por sugestão, pelo menos por mim, imediatamente acolhida do meu amigo Platão, vamos falar também sobre justa causa em alguma edição futura. Quanto a esta aqui, não é, Platão? Vamos caminhando aqui para o encerramento. Esse é a primeira edição do Dias Platônicos do ano de 2026. Acho que começamos com o pé direito, porque é um tema muito candente de fato.
e a gente espera que vocês estejam conosco nos próximos programas ao longo desse ano. É isso aí. E pode fazer perguntas pra gente também lá nos comentários, né? Se quiserem colocar perguntas, quem sabe a gente faz aquela história das caixinhas, né? Pra responder uma ou outra pergunta mais interessante. Tenho certeza que esse tema da gestante interessa a todo mundo. É isso aí, um feliz 2026 para todo mundo. Um abraço platônico. Obrigado pela atenção de vocês. Já que é um abraço platônico, tenha um dia muito bom. Grande abraço. Um abraço.